Vou falando quem ele era. Esse aqui agora. Então, estou aqui agora com Paulo Cavalcante, um empresário baiano, filho de uma professora e de caminhoneiro. Paulo, se apresente. Quem é, afinal, Paulo Cavalcante? Bom, eu já vi que você deve ter assistido minha palestra, ouviu no meu livro a informação. É isso aí. Paulo Cavalcante é um cidadão brasileiro, exatamente igual a todos nós, com a mesma história que a gente tem, né? Quem chegou no Brasil, chegou ou fugindo de uma guerra, ou veio no navio negreiro, ou veio de alguma situação bastante difícil. E nós não nascemos com essa tecnologia toda. Então, efetivamente, Paulo Cavalcante é, sim, filho de uma professora primária, é, sim, filho de chofer de caminhão de terceiros, né, que é importante dizer isso, que já com uma certa idade, meu pai terminou a vida como representante comercial, minha mãe como uma pequena empresária, e Paulo Cavalcante é empresário nato, nasceu com talento empreendedor, prestador de serviço, é uma pessoa que enxerga as oportunidades e sabe gerar riqueza. E essa facilidade de gerar riqueza é que fez ele chegar a ter a terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil, a quarta da América Latina. Paulo Cavalcante tem as mesmas oportunidades, né? Entenda, eu só tenho 6 anos, Paulo Cavalcante só tem 6 anos formado em Direito. Então, ele fez tudo isso sem ter um curso superior, sem ter, que é informante, uma formação superior. Mas ele se preparou depois. Eu não estou dizendo que a educação não é importante, ela é fundamental, mas mais importante ainda são seus conhecimentos como pessoa. É você ser uma pessoa que mantenha seu equilíbrio e foque nas coisas que você acredita. Eu acredito que o que é importante entender é que a história de Paulo Cavalcante não se tornou um ativista da função social da empresa, um filósofo social e político que quer transformar como propósito de vida e significado de vida o nosso país, né? Paulo Cavalcante, ele foi levado a isso pelas dificuldades, como todos nós brasileiros temos. Não tem um brasileiro que não tenha uma história e não tenha um problema, não existiu um acidente na sua vida. A forma é como você se reage com equilíbrio, reage com a capacidade de resiliência, acreditando que a oportunidade é ter nascido. Então, Paulo Cavalcante é esse empresário, escritor, filósofo, consultor, que acredita e entusiasta, né, de viver a vida como sendo uma oportunidade. Esse é Paulo Cavalcante. Muito admirável e inspirador. Agora, que mensagem você pode dar, Paulo, para os filhos de caminhoneiros e professoras que existem, né, os diversos que existem por aí? Realmente, como é que é? É muito desafiador se tornar, né, uma pessoa como Paulo Cavalcante? O que você teve que enfrentar e que mensagem você quer dizer para essas pessoas? Veja bem, a mensagem que eu dou para cada uma dessas pessoas é: acredite em você. Acredite que sua vida não é pior nem melhor do que a de ninguém. É você que vai fazer a sua vida, é você que vai fazer o seu caminho. Acredite nisso. Pense que você era capaz de fazer. Não acredite nas questões que você pensa: eu só conseguirei se for formado, só conseguirei se tiver um curso de alemão, de inglês, se eu tiver de lá. Nada disso. Você consegue, você pode. E pelo menos a gente pode exigir o mínimo que a gente já conquistou: cidadania, consciência cidadã. Você pode pelo menos saber escolher o seu candidato, seu representante. Você pode pelo menos entender os direitos que você adquiriu. Então, o que eu digo, como você falou da professora, a professora ela é fundamental. Imagine as professoras, e essa é direto para as professoras mesmo. Eu acho que as professoras elas são capazes de transformar o nosso país. E o pior é o seguinte: se você para de pensar que você está numa estrutura de escola pública, onde você está sem condições, eu diria a vocês, eu posso falar porque minha mãe é professora e foi e é, né, que ela está aposentada, eu posso colocar com toda a sinceridade do mundo: trate todos os alunos da sala de aula como se você estivesse tratando o ensino do seu filho. Pense que o que eu desejo, tá, no que eu estou querendo fazer, é que os filhos das babás, das minhas netas, trabalhem no mesmo colégio que minhas netas trabalham. A igualdade é de oportunidade.
talento, e diferente todos nós somos. Não existe uma sociedade perfeita. Nós sabemos disso. Nossa família não é perfeita, nós não somos perfeitos. E a sociedade é reflexo do que somos. Não existe uma democracia unânime. Nós vamos querer igualdade, não vai existir. Mas nós adquirimos, conquistamos direito à eficiência na escola pública. E vocês já estão aí. Vocês já são professores. Vocês já são professores de escola pública. Então, vocês podem fazer muito mais. Você que é diretor, superintendente da escola pública, você que é secretário municipal do Estado e ministro da escola pública, da educação do nosso país. Pode sim fazer muito mais. Comece por aí. Então, a mensagem que eu daria é que a transformação pode começar por quem já é professora de escola pública. E os alunos, filhos, acreditem, ninguém nasceu. Ninguém é culpado de ter nascido. É muito comum essa resposta. Eu não pedi para nascer, nem você pediu, nem ninguém pediu. Eu vi uma coisa interessante, para nós estarmos aqui, em 300 anos, parece que foi mais de 4.000 e tantas pessoas, pais, avós, bisavós, para chegar aqui. Não tinha água potável na torneira. Não sei o que eles passaram para chegar aqui. Mas nós nascemos, estamos aqui, nós somos privilegiados. Vamos fazer por merecer. Ser filho de motorista de caminhão, seja de que for, qualquer profissão, ela é digna. É isso aí que eu passaria de mensagem para vocês que são filhos, para meus filhos e para meus netos, que eu também tenho. Ok, gente, é isso. Acho que essa foi mais... Então, é isso aí. Essa, né? É a mania que eu tenho. Andar de cavalo. Imagina, eu estou montando uma mulher de 93 anos. Estou montando a história, se você parar para avaliar, 93 anos, mas 90 anos menos 2020, só para a gente fazer uma conta rápida aqui, 1930. Era outra 30, realidade, né? 30, então 45 foi a Guerra Mundial. Só para você ter uma ideiazinha do que nós estamos falando aqui. Quer dizer, então quando a gente pega esta realidade. Bem, estou aqui do lado de Paulo Cavalcante, esse ator é ótimo, vai de novo. Gente, aqui agora eu estou do lado de Paulo Cavalcante. Acabou de escrever um livro incrível que simplesmente se chama E aí, isso é da minha conta? E aí, Paulo, nada melhor do que Paulo mesmo para se descrever, né, Paulo? Me fala um pouco de você e como é que foi escrever esse livro. Bom, veja bem, eu me intitulo como um novo filósofo social e político do nosso país, estimulado exatamente por a questão de um desastre, de um acidente, né, que foi a Operação Alquimia, que transformou a minha vida de novo, né? Aliás, como sempre, a gente se reconstrói sempre, que a gente tem uma grande dificuldade, aprende muito com isso. E a partir daí, a partir desse momento, né, que foi a Operação intitulada Alquimia, que as pessoas, inclusive, colocam no meu livro, está aí. Você encontra um QR Codezinho onde você entra lá e vê o documentário, né, falando sobre a Operação Alquimia, que fez com que eu me reconstruísse. E a partir daí eu entendi que não adianta você ficar parado, você precisa se movimentar, ter atitude, participar. E eu vi que uma Constituição Federal nossa, a Constituição brasileira, ela nos permite a democracia participativa. E é isso que eu busco. Eu busco que cada um de nós, inclusive quem está nos assistindo, entenda que quem transforma, quem faz a mudança, quem muda a cultura de um país, somos nós. Quando eu falo nós, é cada um de nós, é a soma de cada um de nós. Então, se a gente acredita, e a gente tem um direito, nós conquistamos o direito da Constituição de 88, a da mais progressista, da mais moderna Constituição na época do mundo, onde nós temos o capitalismo, a livre iniciativa, a propriedade privada e, ao mesmo tempo, socialismo. Educação, saúde pública, acesso à moradia, acesso à justiça, segurança pública, indistintamente para todo o povo brasileiro. Está lá. Artigo 37, exigir com eficiência, né? Prestar o serviço com eficiência. Mas como eu
sei que acontece no nosso país, nós vamos para as portas dos nossos times de futebol para reclamar. Mas a gente não vai para a porta das nossas escolas públicas quando nossos filhos perdem de ano. A gente não vai para as portas dos nossos postos de saúde público quando a gente não é atendido. A gente abandonou os nossos serviços públicos. E é isso, essa consciência, essas provocações que a gente traz no livro. Mais do que isso, traz uma bula do que o que é que cada um de nós pode e deve fazer para transformar essa realidade, para mudar a nossa cultura. É isso aí. E isso é sim da nossa conta. Por cada um de vocês, e acredite, pelo amor. Que bacana esse movimento. Então, na verdade, é um movimento convidando para que mais pessoas estejam junto para fazer essa democracia participativa mesmo. Então, não é só um só, é uma soma, né? Então, é uma junção com o mesmo objetivo para uma mesma causa, não é isso? É exatamente isso. Por isso que nós estamos aqui na Associação Comercial da Bahia, por isso que nós temos o CONSEMPRE, Conselho das Entidades Produtivas do Estado da Bahia, por isso que nós participamos do nosso IUB, Instituto Unidos Brasil, por isso que nós participamos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, por isso que a gente acredita que a gente tem que ter exatamente mais participação, ocuparmos nossos espaços, que foram nos dados, né? Nós temos o plebiscito, nós temos as leis populares, nós temos as reuniões de condomínio. O que eu costumo dizer é que a gente tem uma cultura que nem participar das reuniões do nosso próprio condomínio a gente desce, a gente não quer participar. Então a gente depois reclama da taxa extra, a gente reclama da norma, do não podemos fazer o aniversário do nosso filho. Isso é na política, a gente reclama quando impõem a gente impostos que não é justo a gente pagar. É essas as provocações, é isso que a gente chama, e o que eu convoco é que todo o povo brasileiro, a democracia participativa, ela se difere da representativa. A representativa é quando você vai lá e dá o seu voto. Malmente, eu acredito que nós temos hoje, se eu não estou enganado, 7 meses da eleição, não, 6 meses da eleição, não sei, mas a gente não lembra, né, em quem foi os nossos candidatos que nós votamos. Qual foi o deputado estadual, federal, qual foi quem você votou? A gente não lembra, a gente esquece disso. Então a gente precisa exercer a democracia participativa. A gente precisa fazer projetos de lei. Todo o poder emana do povo. E é verdade isso. A gente exerce isso? Não. Então essa é a ideia. O movimento Via Cidadã, ele atinge não só aos empresários, como a toda a população que busque e queira fazer alguma coisa para o nosso país. Normalmente, já antecipando, eu digo que quem mais pode fazer pelo nosso país são aqueles que menos precisam de educação pública, saúde pública, segurança pública. Quem mais precisa dessas instituições públicas são os que menos podem fazer. Não quero dizer que ele não possa fazer, ele pode fazer. Ele pode ter consciência cidadã, pode ter autoestima de cidadania e valorizar o seu voto, o seu representante, e ter gratidão a essas poucas pessoas que podem fazer pela sociedade brasileira e inverter a situação. Em vez de a gente demonizar, criminalizar as pessoas que contribuem com o país, a gente precisa aprender a ter gratidão, a reconhecer o valor dele. Eu faço uma provocação que você não perguntou, mas eu vou fazer essa provocação, a gente vê depois como é que a gente resolve, que é o seguinte: quem foi que aboliu a escravatura em nosso país? Foi uma princesa branca, uma rainha, foi ela. É essa pessoa da elite que foi lá e aboliu a escravidão no nosso país. A gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que a Constituição Federal Brasileira não foi uma constituinte de todo o povo brasileiro. Não existia ali uma democracia. Né? A gente tinha consciência da deficiência que a gente tinha. Tanto é que a gente queria dar, quer dar, tem que dar educação, saúde pública para todo o povo brasileiro. Bem interessante que você trouxe, Paulo. Então, na verdade, é você fazer parte também
né, reconhecendo aquilo que já foi feito, agradecendo e participando. E mais ainda, eu acho, que é conferindo, né, também se as coisas estão sendo feitas da forma que foram prometidas. E uma coisa que eu peguei, assim, você na sua fala, é aquelas pessoas realmente que têm mais informação, ela pode fazer muito mais, mas não significa que a população também, que tem muito menos, também possa contribuir. Então, é uma soma de contribuições que vai poder, lá na frente, trazer esse resultado para agora e para o futuro, né? Um movimento de união, de cada um fazer a sua parte. E como a gente fica muito mais forte, né? Quando cada um faz a sua parte. Então, sim, é da nossa conta, mas na conta de todos. É isso aí. O que você colocou, que está no nosso livro também, está no nosso movimento, é desenvolvimento do sentimento de pertencimento e unidade. É o que eu chamo. Nós precisamos desenvolver não só nas nossas empresas, né? Não existe pessoa jurídica sem pessoa física, não existe empresa sem pessoas, não existe emprego sem empregadores, né? Nós temos que desenvolver o sentimento de pertencimento e unidade, da valorização daquele papel, daquele objeto social da empresa. E precisamos trazer isso para o nosso país. Precisamos ter o sentimento de pertencimento e de unidade do nosso país, do nosso povo brasileiro. A Constituição é para todos. Então, nós precisamos entender isso. Quando eu falo de autoestima cidadã, quando eu falo pilares da autoestima cidadã, é disso que eu estou falando. A gente precisa promover. Até para você promover a educação pública, você precisa primeiro ter consciência da sua necessidade. Senão, não resolve. Nós não podemos negar a realidade do nosso país. Não podemos negar que nós temos 54% de postos de trabalho no nosso país informal. Nós não podemos negar em que nós temos um altíssimo nível de analfabetos funcionais. Nós não podemos negar que temos 1,7 trilhões de reais do mundo chamado da economia subterrânea. Essa economia subterrânea não está só. Não existe empresa sem pessoas, não existe informalidade sem família, sem pessoas. É isso que a gente tem que encarar de frente. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos entender quem tem tudo a ver com a gente. O agente que pode, o agente que tem uma consciência, se une nesse movimento nacional, se junta, contribui, se aproxima harmoniosamente, contributivamente com as instituições públicas, que o Estado é necessário, as instituições públicas são necessárias, nós precisamos unir para contribuir, para realmente transformar nosso país, transformar a cultura do nosso país. Bem interessante, né? E a gente aqui está tratando de gente. É sobre gente, não é isso? Sobre ser humano, sobre pessoas. Paulo, obrigada, tá? Mais alguma coisa que você queira contribuir? Como a gente encontra seu livro, né? Por favor. Exatamente. O livro, ele está na Fundação Paulo Cavalcante, ele está na Amazon, né? Então, também vocês acham lá, tanto na forma digital como também físico, podem chegar lá e adquirir. E se vocês entrarem e procurarem também no Movimento Via Cidadã, ou em qualquer questão dessas que nós estamos linkando, vocês podem adquirir ou mandar para mim, se vocês tiverem interesse e ligarem, passarem para a Fundação, ou se inscreverem no Via Cidadã, mandando um recado lá, eu faço questão de presentear a vocês com um livro e mandar para vocês. Óbvio, eu vou fazer assim para aproveitar aqui, os 100 primeiros que entrar lá a partir de agora dessa nossa entrevista, vai receber. Só mandar o nome, que eu ainda faço a dedicatória especial. Se acreditar nesse nosso movimento, se juntar a nós, que eu tenho certeza que é importante, esse sentimento de impotência vai sumir. Vocês vão se sentir que vocês podem fazer alguma coisa. Aquela pergunta que eu faço, se você acreditar em um projeto de lei, que você acredite, você participaria? Você assinaria um abaixo-assinado pedindo, por exemplo, que as escolas públicas fossem assistidas, que a gente não abandonasse nossas escolas públicas, que os dinheiros que as pessoas doassem a essas escolas públicas e aos postos de saúde pública, como Irmã Dulce, Martagão e outras crianças do câncer, elas fossem automaticamente uma questão que fosse abatida nos impostos de renda, e para a gente fazer o projeto, nós já fizemos uma questão com eficiência. Vocês assinariam isso? É isso que eu quero. O Movimento Via Cidadã é um movimento onde você vai fazer lei também, porque 1% da população eleitora brasileira, se assinar um projeto de lei, com certeza absoluta, nós vamos ter condições de fazer com que o Congresso se sensibilize, afinal de contas, são os eleitores, todo poder é mando do povo, não esqueça disso, somos nós, a voz é nossa. Movimento Via Cidadã, pau na máquina. Muito bom.